foi organizado pela área de Teoria Literária e Literatura Comparada do curso de pós-graduação em Letras dessa faculdade. Esse ciclo de palestras sobre a tradução, que está correndo hoje e continuará amanhã, é também uma segunda atividade dentro de um projeto de instalação da linha de pesquisa em tradução no curso de pós-graduação. O professor Hans Vermeer deu um curso de pós-graduação esta semana sobre história da tradução. Pronunciei errado, professor. Mas temos nessas 5 palestras. Hoje teve a palestra da professora Amariquem, de manhã, à tarde a palestra da professora Marivon Boudoir, e hoje à noite do professor Marco Lucchesi, e amanhã do professor Hans, e amanhã à tarde da professora Aurora Fiblas, que acabou de chegar de Cuba. Então, nós temos as 2 professoras da Universidade de Paris, o professor da Universidade de Heidelberg, e hoje à noite o professor Marco Lucchesi, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor Marco Lucchesi é professor de literatura italiana na Federal e também ministra aula no curso de pós-graduação de teoria literária. Ele é licenciado em História, mas fez o mestrado e doutorado em teoria literária e o pós-doutorado na Universidade de Colônia, na Alemanha. O professor Marco se dedica à tradução. Ele tem livros publicados. Um é com o título de Faces da Utopia, é um ensaio de tradução de poema de Elderling, João da Cruz, Quevedo e Trattler, é isso? Yeah. Ele também tem uma tradução de poemas de Klebnikov, do russo, e tem, recentemente ele traduziu o último romance de Umberto Eco, A Ilha do Dia Anterior, pela Record. De obras dele, ele tem sobre Artaud, A Nostalgia do Mais, Mitologia dos Planetas, A Ópera na Corte, e um livro, A Paixão do Infinito, que é um comentário do Dante e de místicos também. E está atualmente preparando para a Nova Aguilar a publicação da obra de Giacomo Leopardi, do poeta romântico. O professor organizou, distribuindo a tradução de obras, poemas e de textos críticos do Leopardi. E ele é o coordenador desse projeto. Não sei, Fala, Felipe. Acabei. A pedido do professor, eu encerro a minha apresentação. E hoje ele vai falar sobre a tradução e tradição. E a professora Leia, que é a responsável por esse ciclo de conferências, está me pedindo para comunicar que amanhã as conferências serão na sala 11. Muito obrigada. Já que fui expulsa. Não, antes, rimani qua. Bem, eu queria agradecer ao convite da professora Leia e da professora Letícia. E para mim, Assis era uma espécie de representação do curso de italiano, exatamente pelo trabalho desenvolvido pelas professoras de italiano. Algumas eu conhecia só de nome, aliás, todas eu conhecia apenas de nome. Raquel, que era Caldas, e eu não ousava dizer, se fosse eu deixasse de ser, e a própria professora Letícia, que representa, assim, no campo da italianística, uma das pesquisadoras mais sérias, mais ativas, traduziu Moravia, e, enfim, boa parte do melhor Moravia, não o pior Moravia, que, aliás, piores Morávias não são muito difíceis de serem achados, né? Bom, por isso, estar aqui é uma alegria ter conhecido os professores, o professor Hans e as professoras francesas e os amigos, enfim, que a gente espera fazer hoje. Eu não queria me estender muito, absolutamente não. É noite, e a noite não é feita para grandes extensões teóricas. E mesmo porque, estava dizendo a professora Letícia, o professor Hans, a professora Marlene também, é que uma vez o Rui Barbosa fez um discurso, e convenhamos que os discursos Rui Barbosianos não eram nada exíguos, né? Aliás, bem ao contrário. Então a plateia começou a assistir a vida de Camões, era o dia da raça, né? Então o Carlos de Laet na plateia, e todos com ele, cansadíssimos, escreve, ele tinha uma língua muito ferina, muito poderosa, que para alegria e gáudio absoluto da plateia, Camões morria à meia-noite. Então eu juro que
Eu vou matar Camões muito antes de qualquer possibilidade, né, do professor Hans dizer alguma coisa com as sobrancelhas, os olhares, assim, coercitivos, né? Hoje tivemos uma tarde muito importante, de manhã, com a professora Anne-Marie, e à tarde também, quer dizer, algumas soluções muito fascinantes. Mas eu, na verdade, talvez não gostasse, hoje à noite, de tratar de questões absolutamente daquilo que se poderia chamar oficina de tradução, ou aquilo que genialmente o Paulo Ronay, pela sua execução e pela sua teorização, costumava de chamar de escola de tradutores. Mesmo porque, do ponto de vista da tradução, eu não tenho absolutamente nada a ensinar. E aqui não vai nenhum toque demagógico. Vai justamente, talvez, um toque de desespero e, por outro lado, um toque de um certo rigor amoroso pela literatura. Talvez eu... tenho o aparelho, não se vê muito bem. Talvez eu gostasse de imaginar bem mais a tradução, ela se perdendo, mais do que num campo de enorme especificidade, de uma autonomia provincial. Eu gostaria de pensar a tradução profundamente desmanchada dentro da literatura. Quer dizer, a literatura sendo tão poderosa a ponto de abranger, com tamanha voracidade, como do tigre de Blake, tudo aquilo que seria a carne oferecida ao tradutor. Por isso mesmo, eu talvez gostasse hoje de dizer coisas sem nenhuma importância. Aliás, eu prometi mesmo fazer isso hoje, mas não disse isso a ninguém, porque senão não teriam me convidado. Mas já que agora estou aqui, eu tenho toda a liberdade de dizer o que eu penso. E se quiserem matar Camões bem antes do que eu, não tenha problema, podem sair, né? Eu estava pensando em dizer uma coisa bem estapafúrdia. E de que maneira? Com toda uma certa irresponsabilidade. Porque muitas vezes, assim, no mundo acadêmico, né, um toque de irresponsabilidade responsável pode se tornar alguma coisa lúdica, acaba não tendo nenhuma importância, e aí talvez a gente possa abrir um diálogo irresponsável. Um parênteses dentro da academia, que tem sempre, sob o grau da responsabilidade e do trabalho sério e necessário, como deve ser, e aliás só pode ser, entenderão bem que toda a minha espécie de elogio da irresponsabilidade guarda alguma coisa que não será tanto irresponsável assim. Pelo menos espero, né? Bom, na verdade eu queria começar hoje falando a partir de um livro cujo título me empolgou, me impressionou de uma forma muito firme e me deixou relativamente terremotado quando vi esse título. O título é de um americano, norte-americano, um prêmio Nobel, que se dedicou durante muito e muito tempo ao estudo da complexidade. E ele tem um livro que me fascina só pelo título. O título dele vale qualquer livro, ainda que não se ultrapasse a primeira página. Pois ele tem justamente o título assim, O Quark e o Jaguar. Nossa! Né? Então, é um título, assim, à la Jorge Luis Borges, Os Tigres de Borges, Os Jaguares, no Elogio da Sombra, em História da Noche, que são duas coisas portentosas, né? Tão portentosas que alguns até procuraram imitar. Muito mal, porque Borges é inimitável. Meu Deus, mas eu não vou falar de Eco, juro que eu não vou dizer a respeito dele. De qualquer maneira, O Quark e o Jaguar impressionava porque Murray Gell-Mann tinha uma espécie de visão muito clara daqueles dois pontos que poderiam coordenar de uma forma muito resumida e muito rigorosa, pretensiosamente até, não se pode negar isso tudo, né? Que é a tentativa de colocar o universo a partir de uma perspectiva de simplicidade e complexidade. Nada mais complexo do que a bela coloração do jaguar, com seus olhos poderosos, e nada mais simples, radicalmente simples, do que o quark, como se fosse uma subpartícula de tudo aquilo que nós não aprendemos no segundo grau porque não tivemos tempo. Bom, os mais velhos como eu, os mais jovens não, é diferente. Nós já aprendemos que o átomo é divisível, ao contrário da etimologia. Mas Murray Gell-Mann, influenciado inclusive pelo Finnegan's Wake, de Joyce, costumava mostrar que havia uma espécie, dentro mesmo do núcleo atômico, uma trinca de 3 quarks. E esses 3 quarks eram aqueles que formavam, enfim, a parte que até então se havia conseguido atingir, a parte da maior simplicidade. E o quark seria, digamos, uma espécie de força, mais do que uma espécie de força, uma determinada partícula primitiva que poderia explicar de forma bastante econômica todo o funcionamento do cosmos.
E justamente toda